Sejam bem-vindas ao meu canal, vamos mais um tutorial de mini álbum de versículos. Esse arquivo também está lá no meu Instagram, se vocês quiserem baixar para imprimir, tá? Eu já deixei com esse formato de meio círculo, é só vocês recortarem, já tá contornado, é só seguir a linha que eu deixei lá, no formato de meio círculo. Eu imprimi o meio círculo em papel chamex 75 gramatura e vou colar numa folha branca de gramatura 180, tá? Geralmente o pessoal fala que é papel opaline, que é aquele que a gente encontra mais durinho. Ele vai ser a base da nossa estrutura. Então, nós vamos colar e deixar essa beiradinha branca aparecendo, que é justamente um detalhe que fica na estrutura. São várias cores de meio círculo, tá? E esses meios círculos, quando a gente juntar todos eles e de forma colorida, ele vai se tornar um arco-íris. Então, tem vários tamanhos e várias estampas de várias cores. Todos eles nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos colar na folha de gramatura mais durinha, para dar suporte, sustentação ao nosso mini álbum, né, para ele ficar bem firminho. E vamos colar e deixar essa bordazinha branca, propositalmente, né, para ficar aparecendo e fazer um detalhe, um charme no nosso mini álbum. E a gente vai colocando um sobre o outro, para que no final dê o aspecto de arco-íris. Tá? E eu estou colando todos de um lado só da folha branca, tá? Esses são os dois últimos meios círculos pra gente finalizar o nosso arco-íris. E eu estou aproveitando, como são menores, uma folha só, né? Já dá pra colar dois de uma vez. E eu tô colando somente de um lado do papel, tá? Da folha branca. O outro lado eu tô deixando em branco, e eu vou explicar pra vocês por que que eu tô fazendo isso. Nós vamos colar com essas estampas somente de um lado da folha, tá? O outro lado, o verso, tá em branco, tá bom? Então, olha só, posicionar todas as cores, ficou com formato de arco-íris. E aí, nós vamos depois unir todas essas partes e costurar, como se fosse um caderno, tá? Você pode escolher a cor que você tiver aí, eu tô usando linha de ponto cruz, então, eu escolhi o amarelo, achei que ficou... Todas as três cores combinavam, né? Mas achei que o amarelo ficou melhor, realçou mais. Na outra folha branca, nós vamos colar mais um pedaço de meio ciclo das mesmas estampas, tá? Só que nós vamos colar um sobre o outro. Não vamos colar separadamente. Nós vamos colar todos em uma folha só, sobrepondo, né, do maior para o menor. Eu tô colando com cola Prite porque eu acho que ela é melhor, que ela não enruga. Nessa hora de você usar um papel de gramatura mais fina, é bom porque ela não dá, né, aquele aspecto molhado que geralmente a cola branca, a cola tenaz deixa. Então, eu gosto de usar a cola Prite para usar na folha de gramatura mais fina, tá? Então, a gente vai sobrepondo os meios círculos de forma a dar esse aspecto de arco-íris, e esse vai ser a capa do nosso caderno, tá? Então, nós vamos fazer um mini álbum costurado em formato de caderno e arco-íris. A estrutura costurada, mas com formato de arco-íris. Eu usei o papel vellum, que é esse transparente, a gramatura dele é de 90, tá? É um papel vegetal mais durinho, você encontra nas papelarias mais personalizadas, tá? De scrapbook. Nas papelarias comuns, escolares, você acha acho que somente de 45 ou de 60 gramatura, dependendo da papelaria que você for, tá? Eu quis usar o papel vegetal para dar essa transparência, ficar um pouquinho assim embaçado o nosso arco-íris. Do outro lado, do meio círculo da folha branca, nós vamos nós vamos costurar todos aqueles pedaços, todas as páginas do nosso caderno, tá? Então, eu peguei, dividi no meio, né, pra gente demarcar certinho, pra ele ficar dobrado certinho, de forma a unir as duas pontas, né? E aí, eu finalizei, ó, com a faquinha pra não ficar enrugado no momento da dobra, e nós vamos fazer o mesmo processo com todos os outros semicírculos, pra eles ficarem na mesma posição, não ficar torto, tá? E aí, nós vamos fazer isso com todos eles. Depois, a gente dobrar, frisar
todos os meios círculos, aí nós vamos fazer as furações e costurar com a linha de ponto cruz. O processo de costura é o mesmo de um caderno normal de folha branca, um caderno costurado. Eu vou fazer o mesmo procedimento, tá bom? Então, a capa do caderno ficou, que é o lado de fora, todos os semicírculos um sobre o outro. E na parte interna, ficou aquele primeiro meio círculo grandão, tá? E os outros menores colados somente na frente. Eu optei por colar somente na frente para poder aproveitar sobras de papel no restante das partes brancas. Mas se você quiser colar do mesmo jeito, né, a frente e verso, também você pode. Eu vou usar uma agulha bem grossa e também esse agulhão para fazer a furação e a demarcação, né, dos buracos. Eu acho que com agulhão fica mais fácil, mesmo você tendo uma agulha de costura mais grossa, ele já abre o caminho, fica mais fácil do que diretamente com a agulha, tá? Então, sempre que eu vou fazer caderno costurado, eu utilizo o agulhão para abrir caminho, né? Já fazer os buracos e depois passar a agulha com a linha, fica muito mais fácil, tá? Aí eu fiz 5 buracos, tá? E aí a gente começa sempre pelo meio. Você também pode usar, se você não tiver linha de ponto cruz, linha de pesca, tá? Que é aquela que eu mostrei aí branca, ela é bem firme, então ela não vai arrebentar. Mas linha de costura normal, ela é muito frágil, então às vezes no momento que você der o nó, ela vai romper. Eu não indicaria você usar, não. Eu tava esquecendo de colocar o papel vegetal. Aí eu uni novamente com o restante das páginas o papel vegetal, que é o charme que eu escolhi, tá? Não é obrigatório, você faz se você quiser. É que eu acho bem bonitinho. E aí eu começo sempre pelo meio e a gente vai primeiro na parte superior e depois na parte inferior, sempre, né, zigue-zague, de fora para dentro, de dentro para fora. E aí você vai passando a linha. Eu utilizei um pedaço da linha toda, tá? Às vezes você pode dividir também, abrir, separar alguns fios só da linha, que ela geralmente acho que tem 6 ou 8 linhas unidas, né? Numa só, para ficar grossa. Então aí fica opcional, se você. Eu gosto mais grossinho, que eu acho que fica mais resistente. Então eu usei toda a mesma grossura da linha. E aí a gente vai passando, né, ó, de fora para dentro, de dentro para fora, até voltar ao meio. Voltando ao meio, você vai fazer o mesmo processo na parte de baixo, tá? Nos buracos de baixo. Toma cuidado para não embolar, porque nessa hora de passar para fora, para dentro, acaba embolando ali a linha. Então, você tem que tomar cuidado para não dar um nó, senão vai atrapalhar aí a sua costura. Então, seja bem delicada aí na hora de passar, com paciência. E aí, a gente finaliza no centro. Da mesma maneira que você vai, você volta. Sempre passe a ponta final na última costura do lado, para ficar bem rente ali, ó, bem encostadinho na folha, o nó. Aí você dá o nó, eu gosto de dar 3 nós, para ficar bem, né, firme. Você já pode soltar as páginas, né, do prendedor. E aí deu uma enrugadinha ali na hora de fechar. E como você usa a cola Prit é bem mais fácil de se descolar, né? Se fosse a cola branca, já iria rasgar. Eu gosto também da cola Prit por causa disso. Então, eu só descolei e passei novamente ali, de forma a ela ficar bem esticadinha. E aí, se vocês observarem, na parte da frente ficou com o papel como eu havia colado. E a parte do verso ficou em branco. Por que que eu quis deixar assim em branco? Porque sobrou muito papel. Naquele semicírculo que nós imprimimos, sobrou bastante papel em volta. Então, eu não queria jogar fora, não queria desperdiçar aqueles papéis. Então, eu dei aí uma ideia para vocês de aproveitamento dessas sobras de papel. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente não desperdiça, né? E não tem que ficar imprimindo mais vezes e gastando mais tinta da nossa impressora. Então, eu fui usando aí o espaço que sobrou e fui recortando os papéis de forma a preencher esse espaço e como um quebra-cabeça, tá? Então, eu fui pegando os pedacinhos e fui unindo. Como a estampa é a mesma, no momento em que você cola ali, que você faz a sobreposição, não aparece a emenda, tá? Pode ficar tranquilo, depois nós vamos colar as ilustrações sobre as emendas
Então, não vai ficar parecendo que você emendou ali. E aí, a gente aproveita as sobras do papel que a gente imprimiu, tá? Lá, ó. Eu fui fazendo isso em todas as partes dos meios círculos, tá? Então, todos os versos. Se você não quiser ter esse trabalho de ficar montando, marcando ali o espaço, riscando, tipo um quebra-cabeça, porque isso leva um pouquinho de tempo, você imprime então e faça frente e verso igual, tá? Aí isso vai gastar um pouquinho mais de tinta aí, um pouquinho mais de folha, mas é mais rápido e mais fácil para você fazer. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Do gosto de cada um. Aí você pode colar na frente e no verso do meio círculo com a mesma estampa, tá? Dessa forma que eu fiz assim, emendando, ficou em formas diferentes, né? O verso e a frente ficaram com estampas diferentes. Então, ficou mais alegre, eu achei também que ficou mais alegre no momento da gente folhear o nosso mini álbum, tá? Esse formato de arco-íris foi muito legal porque a gente tem que observar bem mesmo como um quebra-cabeça. Um arco-íris tem que bater com o outro, de forma que na hora que você for colar não apareça a emenda. Então, eu fui aproveitando mesmo cada pedacinho, ó, desenhando como peça de quebra-cabeça mesmo. Porque aí no momento que você cola lá, ó, você junta os pedacinhos e não parece emenda de jeito nenhum. É muito legal. É igual um quebra-cabeça mesmo. Para quem gosta, né, de recortar e colar, para quem relaxa nessa hora, para quem esquece dos problemas e distrai, isso é muito prazeroso. Não é trabalho algum. Pelo contrário, né, é uma alegria. Então, para mim, não é trabalhoso. Para mim, é um prazer fazer. Então, eu não me importo com relação ao tempo que eu vou gastar ali. Já me dedico o meu tempo a isso. Para aproveitar cada segundo ali de tesourada e de colagem, tá? Então, eu consegui aproveitar todos os pedaços de sobra de papel que eu tinha, tá? Não ficou nada, só ficou mesmo os cantinhos, pedacinhos muito pequenos, e aí eu pude jogar fora. Mas o restante eu aproveitei bastante, tá? Aí no amarelo você tem que observar bem a linha, tá vendo que é um amarelo com linhas retas? Então as linhas têm que bater entre si, para não aparecer a emenda, tá? Então eu fui observando lá, ó, e colei bem em cima da linha, de forma que não parece que tá emendado lá, tá? E você pode acertar os cantinhos, alguma coisa que ficar, você vai observando. E aí é o último meio círculo, perdão, último meio círculo, e aí eu aproveitei esse estampadinho, ele parece um granulado, né? É super alegre, eu achei esse papel bem alegrinho. E ele parece um granulado todo colorido. Esse eu não precisei de emenda, eu simplesmente, né, como ele é pequenininho, deu para aproveitar um pedaço maior, uma vez só. Só ali na curvatura que eu precisei completar. Mas também foi super simples, tá? Então, isso fica opcional, tá, gente? Se vocês quiserem já, antes de costurar, lá na hora da colagem, já colar frente e o verso, igual, e depois só costurar e vir decorando, vocês podem fazer. Aí, vocês têm que imprimir 2 vezes cada folha, tá? Cada meio círculo, vocês vão ter que imprimir 2 vezes para colar na frente e no verso. E se vocês quiserem aproveitar a sobra de papel como eu fiz, então vocês colam só na frente, costura e depois vem colando no verso, aproveitando os pedacinhos, tá? E aí é só você se divertir e fazendo a sua colagem, escolhendo os versículos que você quiser colocar, de forma livre, tá? Cada um pode fazer do jeito que Deus estiver te inspirando aí no momento. E aí a gente coloca a nuvenzinha, porque é um arco-íris, né? Então a gente finaliza com uma nuvenzinha, dando acabamento na frente e no verso, para que na hora que você abrir e fechar, elas fiquem, né, uma sobre a outra, não fica torta o contorno das nuvens. Então você tem que observar muito bem isso na hora de colar, para não colar torto, para na hora de fechar e abrir, elas ficarem no cantinho. Eu escolhi esse versículo amarelinho no meio porque ele é o menorzinho dos versículos, então ele cabe direitinho naquele pedaço, tá? Mas os restantes, vocês podem escolher como quiser, posicionar como quiser,
e as bonequinhas também, fica do gosto de cada um, tá bom? Então, esse arquivo você encontra lá no meu Instagram, eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo para você ir lá e me seguir. Esse aí ficou o resultado final do nosso mini álbum em formato de arco-íris costurado. Eu coloquei essa fitinha para ele ficar fechado, né? Senão, como ele ficou cheio gordinho, não ficar abrindo. E fiz a minha decoração. Essa é a minha decoração. Então, se vocês observarem, ela não aparece emenda de papel. E eu fui colocando as bonequinhas, procurei colocar uma bonequinha em cada pedaço, tá? Com um versículo também em cada página. Aproveitei também pedacinhos daquele arco-íris que sobrou do papel. Todas essas ilustrações estão lá no arquivo junto. As florzinhas, as bonequinhas, os cachorrinhos. É só você baixar, imprimir. É um arquivo gratuito, tá? Tá em PDF. E fazer o seu mini álbum de versículos. Aí você pode presentear, dar, né, com carinho para alguém, para fortalecer, né, a fé de alguém, animar ali, dar esperança para quem tá precisando. Ou deixar na sua mesa para decorar, enfeitar sua mesa. E sempre que você precisar, tá ali lendo e se lembrando das promessas do Senhor, para fortalecimento, né, na nossa fé. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.